Primeira parte. Capítulo 1. Um Recife arisco. O ano de 1866 notabilizou-se por um acontecimento insólito, fenômeno inexplicado e inexplicável do qual certamente ninguém se esqueceu. Rumores agitavam as populações portuárias e alvoroçavam a opinião pública no interior dos continentes, porém foi a classe dos marítimos a que mais ficou apreensiva. Negociantes, armadores, capitães de navios, skippers e masters da Europa e dos Estados Unidos, oficiais das marinhas militares de todos os países, e em seguida, governos dos diversos estados, de ambos os continentes, se preocuparam a fundo com o assunto. Com efeito, recentemente diversos navios haviam se deparado com uma coisa enorme no mar, um objeto comprido, fusiforme, fosforescente em determinadas circunstâncias, infinitamente maior e mais veloz que uma baleia. Os detalhes relativos a essa aparição, registrados em diversos livros de bordo, coincidiam com bastante precisão no que se refere à estrutura do objeto ou da criatura em questão, à velocidade inigualável de seus movimentos, à força espantosa de sua locomoção, à vida singular de que parecia dotada. Caso se tratasse de um cetáceo, superava em volume todos os que a ciência classificara até o momento. Nem Cuvier, nem Lacépède, nem o Sr. Dumeril, nem o Sr. de Quatrefages teriam admitido a existência de tal monstro, a menos que o tivessem visto, isto é, visto com seus próprios olhos de cientistas. Calculando a média das observações efetuadas em diversas oportunidades, descartando as tímidas conjecturas que atribuíam ao mencionado objeto um comprimento de 60 metros e rechaçando as opiniões exageradas que o diziam com 1.500 de largura e 5.000 de comprimento, era plausível afirmar, entretanto, que aquela criatura fenomenal superava com sobras todas as dimensões aceitas até aquele dia pelos ictiologistas, se porventura existisse. Ora, existia, o fato em si não era mais questionável. Com essa propensão que impele o cérebro humano ao maravilhoso, nada mais compreensível que o abalo produzido no mundo inteiro pela sobrenatural aparição. Quanto a relegá-la à categoria das fábulas, era inútil insistir. Com efeito, em 20 de junho de 1866, o vapor Governor Higginson, da Calcutta and Burnage Steam Navigation Company, divisara o movimento da tal massa a 5 milhas náuticas de distância, a leste do litoral da Austrália. O capitão Baker, a princípio, julgou-se diante de um recife não assinalado nos mapas, dispunha-se inclusive a medir sua posição exata, quando duas colunas de água, esguichadas do inexplicável objeto, projetaram-se assobiando a 50 metros de altura. Logo, a menos que o recife se achasse submetido às expansões intermitentes de um geyser, o Governor Higginson via-se às voltas pura e simplesmente com algum mamífero aquático, desconhecido até aquela data, que expelia pelos orifícios colunas de água misturadas a ar e vapor. Fato similar foi igualmente observado em 23 de julho do mesmo ano, nos mares do Pacífico, pelo Cristóbal Colon, da West India and Pacific Steam Navigation Company. O que demonstrava que aquele cetáceo fora do comum era capaz de deslocar-se de um ponto a outro em inaudita velocidade, uma vez que, com 3 dias de intervalo, o Governor Higginson e o Cristóbal Colon haviam-no observado em duas zonas do mapa separadas por mais de 700 léguas marítimas de distância. 15 dias mais tarde, a 2.000 léguas dali, o Helvetia, da Compagnie Nationale, e o Shannon, do Royal Mail, navegando em sentidos opostos na porção do Atlântico compreendida entre os Estados Unidos e a Europa, trocaram avisos situando o monstro, respectivamente, a 42 graus 15 de latitude norte e a 60 graus 35 de longitude a oeste do meridiano de Greenwich. Por essa observação simultânea, julgou-se poder estimar o comprimento mínimo do mamífero em mais de 350 pés ingleses, uma vez que o Shannon e o Helvetia eram menores que ele, a despeito de medirem 100 metros da roda de proa ao cadaste. Ora, as baleias de maior porte, as que frequentam as paragens das Ilhas Aleutas, a Ulama e a Ungalik, jamais ultrapassaram 56 metros de comprimento, se é que chegavam a tanto. Após esses reiterados incidentes, novas observações efetuadas a bordo do transatlântico Le Pereire, uma abordagem entre o Etna, da linha Iman, e o monstro, um relatório elaborado pela fragata francesa La Normandie, bem como um seríssimo levantamento obtido pelo Estado-Maior do Comodoro Fitzjames a bordo do Lord Clyde, mexeram profundamente com a opinião pública. Nos países de humor leviano, caçoaram do fenômeno, mas nas nações graves e pragmáticas, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha, foi grande a preocupação. Em todos os quadrantes, nos grandes centros urbanos, o monstro entrou em voga. Foi cantado nos cafés, enxovalhado nas revistas, representado nos teatros. Os pasquins viram nele uma boa oportunidade de plantar notícias de todo o calibre. Os jornais,
pouco imaginativos, ressuscitaram todas as criaturas imaginárias e gigantescas, desde a baleia branca, a terrível Moby Dick das regiões hiperbóreas, até o Kraken sem mais tamanho, cujos tentáculos podem cingir uma embarcação de 500 toneladas e arrastá-la para os abismos do oceano. Chegou-se a reproduzir anotações e opiniões de Aristóteles e Plínio, que admitiam a existência de tais monstros, depois os apontamentos noruegueses do bispo Pontoppidan, as crônicas de Poe Egede, e finalmente os relatórios do Sr. Harrington, cuja boa-fé é incontestável quando, a bordo do Castilla, em 1857, afirma ter visto a enorme serpente, que até então frequentara apenas os mares do Constitucional. Foi nesse momento que estourou, nas sociedades eruditas e revistas científicas, a infindável polêmica entre crédulos e incrédulos. O enigma do monstro incendiou as mentes. Os jornalistas, que professam a ciência em luta contra os que professam o espírito, despejaram rios de tinta durante essa memorável campanha, em alguns, inclusive, 2 ou 3 gotas de sangue, pois da serpente do mar passaram as personalidades mais vis. A guerra prosseguiu com peripécias diversas 6 meses a fio. Aos artigos de fundo do Instituto Geográfico do Brasil, 13 da Academia Real das Ciências de Berlim, da Associação Britânica, do Smithsonian Institution de Washington, as discussões do The Indian Archipelago, do Cosmos do Padre Moigno, dos Mitteilungen de Petermann, as crônicas científicas dos grandes jornais da França e do estrangeiro, a imprensa nanica respondia com uma verve inesgotável. Parodiando um dito de Linneu, citado pelos adversários do monstro, seus espirituosos repórteres argumentaram que a natureza não produzia tolos, e conclamaram seus contemporâneos a não desmentir a natureza, admitindo a existência dos krakens, das serpentes marinhas, das Moby Dick e de outras elucubrações de marujos delirantes. Para terminar, no artigo de um jornal satírico dos mais temidos, o mais insensado de seus redatores, superando a todos, abaurou o monstro como Hipólito, desferiu-lhe o soco fatal e nocauteou em meio à gargalhada universal. A gozação vencera a ciência. Nos primeiros meses do ano de 1867, o assunto pareceu sepultado, e nada indicava viesse a renascer, quando fatos novos foram levados ao conhecimento público. Não se tratava mais então de um problema científico a ser resolvido, mas de um problema concretamente real, a ser enfrentado com seriedade. O caso ganhou um aspecto inédito. O monstro voltou a ser ilhota, rochedo, Recife, mas Recife arisco, indeterminável, ambulante. Na noite de 5 de março de 1867, o Moravian, da Montreal Ocean Company, achando-se a 27 graus 30 de latitude e 72 graus 15 de longitude, colidiu sua aleta de estibordo contra um recife que mapa algum assinalava naquelas paragens. Sob o esforço combinado do vento e de seus 400 cavalos vapor, ele avançava a velocidade de 13 nós. Ninguém punha em dúvida que, não fosse a qualidade superior de seu casco, o Moravian, rasgado pelo impacto, teria sido engolido com os 237 passageiros que trazia do Canadá. O acidente ocorrerá por volta das 5 horas da manhã, quando o dia começava a raiar. Os oficiais de guarda correram à proa do navio. Examinaram o oceano com a mais escrupulosa atenção. Não viram nada a não ser um poderoso redemoinho a 600 metros de distância, como se a superfície da água houvesse sido violentamente açoitada. As coordenadas exatas do local foram calculadas, e o Moravian prosseguiu sua rota sem avarias aparentes. Teria colidido com uma rocha submersa ou com o imenso destroço de um naufrágio? Impossível saber. Porém, após uma inspeção realizada em sua carena nas enseadas de reparo, constatou-se que parte da quilha estava rachada. Esse fato, em si mesmo muito grave, talvez tivesse sido esquecido como tantos outros, se 3 semanas depois não houvesse se repetido em condições idênticas. Porém, em virtude da nacionalidade da embarcação vítima dessa nova abordagem, e da reputação da companhia a qual ela pertencia, o incidente teve enorme repercussão. Ninguém desconhece o nome do célebre armador inglês Cunard. Esse inteligente industrial criou, em 1840, um serviço postal entre Liverpool e Halifax, com 3 navios de madeira movidos à roda, uma força de 400 cavalos e uma arcação de 1.162 toneladas. 8 anos depois, a frota da companhia expandia-se com 4 navios de 650 cavalos e 1.800 toneladas, e 2 anos mais tarde, com outras 2 embarcações superiores em potência e tonelagem. Em 1853, a Companhia Cunard, cuja concessão para o transporte de despachos acabava de ser renovada, acrescentou sucessivamente a seu equipamento o Arábia, o Pérsia, o China, o Escócia, o Java e o Rússia, todos eles navios recém-saídos do estaleiro e os de maior tonelagem, depois do Great Eastern, que jamais singraram os mares. Nesse ritmo,
Portanto, em 1867 a companhia possuía 12 navios, dos quais 8 movidos a roda e 4 a hélice. Se forneço esses detalhes, bastante sucintos, é a fim de que todos tenham uma noção exata da importância dessa companhia de transportes marítimos, conhecida no mundo inteiro por sua eficiente administração. Nenhuma empresa de navegação transoceânica foi dirigida com mais argúcia, nenhum negócio viu-se coroado de maior sucesso. Em 26 anos, os navios Cunard atravessaram 2.000 vezes o Atlântico, e jamais uma viagem foi cancelada, jamais um atraso aconteceu, jamais carta, homem ou nau extraviou-se. O que faz com que, apesar da acirrada concorrência da França, os passageiros ainda previram a linha Cunard a qualquer outra, como bem demonstra um levantamento baseado nos documentos oficiais dos últimos anos. Dito isto, nada mais natural do que a repercussão gerada pelo acidente sofrido por um de seus mais belos vapores. Em 13 de abril de 1867, o mar estava aprazível, o vento, manejável, e o Scott encontrava-se a 15 graus 12 de longitude e 45 graus 37 de latitude. Avançava a uma velocidade de 13 nós e 43 centésimos propelido por 6.000 cavalos vapor. Suas rodas golpeavam o mar com uma regularidade perfeita. Seu tirante de água era então de 6 metros e 70 centímetros, e seu deslocamento, de 6.624 metros cúbicos. Às 16 horas e 17 minutos, durante o lunch dos passageiros reunidos no grande salão, um choque, quase imperceptível, produziu-se no casco do Scotia, na altura da aleta e um pouco atrás da roda de bombordo. O Scotia não colidira, sofrerá uma colisão, e por parte de um instrumento mais cortante ou perfurante do que contundente. O abauramento parecerá tão sutil que ninguém a bordo teria se sobressaltado não fosse o alarme dos fiéis do porão, que subiram ao convés aos gritos de "Estamos afundando! Estamos afundando!" A princípio os passageiros ficaram bastante assustados, mas o capitão Anderson apressou-se em tranquilizá-los. Com efeito, era impensável a iminência de perigo. O Scotia, dividido em 7 compartimentos por paredes estanques, venceria incólume uma simples infiltração de água. O capitão dirigiu-se prontamente ao porão. Constatou que o 5º compartimento fora inundado pelo mar, e a rapidez da inundação atestava que a entrada de água era significativa. Por sorte, esse compartimento não abrigava as caldeiras, pois nesse caso o fogo teria se apagado sumariamente. O capitão Anderson mandou parar as máquinas e um dos marujos mergulhou para verificar a avaria. Instantes depois, identificava-se a existência de um buraco de 2 metros na carena do vapor. Impossível vedar entrada de água de tal envergadura, e o Scotia, com as rodas semi-imersas, foi obrigado a seguir viagem nesse estado. Encontrava-se então a 300 milhas do Cabo Cleary, após 3 dias de um atraso que preocupou seriamente Liverpool, atracou no cais da companhia. Os engenheiros procederam então a uma vistoria do Scotia, transferido para o estaleiro. Não conseguiram acreditar em seus próprios olhos. 2,5 metros abaixo da linha de flutuação, um rasgo regular se abria em forma de triângulo isósceles. A rachadura da placa parecia desenhada, e com certeza não fora feita aleatoriamente. Logo, era preciso que o instrumento perfurante capaz de produzi-la fosse de uma têmpera pouco usual, e que, após ter sido lançado com uma força prodigiosa, penetrando assim numa placa de 4 centímetros, possivelmente tivesse se retirado por si mesmo, mediante um movimento retrógrado e de todo inexplicável. Esse último capítulo teve como resultado magnetizar novamente a opinião pública. Com efeito, sinistros marítimos sem causa determinada foram creditados à ação do monstro. O fantástico animal endossou a responsabilidade por todos esses naufrágios, cujo número, infelizmente, é considerável. Pois, de 3.000 embarcações cuja perda é anualmente registrada no Bureau Veritas, a cifra de navios, a vapor ou vela, supostamente sussobrados com perda total em virtude da falta de notícias não monta menos de 200. Ora, justa ou injustamente, o monstro foi acusado por seu desaparecimento, e, assim, com as comunicações entre os diversos continentes tornando-se cada vez mais instáveis, a opinião pública manifestou-se, exigindo terminantemente que os mares se vissem desvencilhados, a qualquer custo, do mirabolante cetáceo.